Oi, gente. Meu nome é Bia e hoje eu vou estar falando um pouco mais sobre as três leis de Kepler, que nada mais são do que as três leis que regem o movimento planetário como nós conhecemos hoje. Mas, bom, antes de começar a falar formalmente dessas três leis, é importante contextualizar de onde veio esses primeiros pensamentos do que tinha além do nosso planeta, né, de como funcionava o sistema planetário. E, bom, isso começou lá na Grécia Antiga, e o pensador mais famoso do sistema planetário naquela época foi Cláudio Ptolomeu, que fundamentou o geocentrismo. E milhares de anos depois veio Nicolau Copérnico com a ideia do heliocentrismo. Mas, bom, quem foi Cláudio Ptolomeu? Cláudio Ptolomeu foi um cara de Alexandria, do século II d.C., que ia para o seu terraço observar o céu, assim, sem os instrumentos que a gente tem hoje, e lá ele concluiu o geocentrismo, que nada mais é que geo, terra, centrismo no centro, o que significa, nesse sistema planetário, a Terra está no centro e todas as órbitas, inclusive a do Sol, ocorrem em torno da Terra. E isso fazia parte de uma filosofia religiosa que era imposta na época e não podia ser de forma alguma refutada. Tanto foi que ela permaneceu, assim, como verdade absoluta durante 13 séculos. Mas, bom, muitos anos depois, na Polônia, no século XVI, ou seja, 14 séculos depois, nós tivemos Nicolau Copérnico, que veio trazer o heliocentrismo, que era um sistema planetário em que o Sol, que significa hélio, estava no centro. Nele o Sol está em repouso e todas as órbitas planetárias, inclusive a da Terra, ocorriam em volta dele. Só que, por causa dessa filosofia religiosa muito imposta naquela época, o livro dele, que ele divulgou essa ideia, chamada Revolução dos Corpos Celestes, foi para uma lista de livros proibidos, chamada Index, e só foi tirada dessa lista 300 anos depois por outro papa. E, bom, essa é a principal diferença entre o modelo geocêntrico e o modelo heliocêntrico, que é o Sol ou a Terra no centro. Mas, bom, a astronomia moderna, ou seja, como nós conhecemos hoje, o estudo desse sistema planetário, na verdade, veio de Tycho Brahe, que foi um cara que discordava de Copérnico, e ele morreu antes de concluir seus estudos. Então, seus estudos foram passados para esse cara chamado Johannes Kepler, que conseguiu fundamentar três leis que explicam para a gente hoje em dia como funcionam todos os movimentos dos planetas. E, bom, essas três leis de Kepler desafiavam tudo que lá atrás era tido como verdade absoluta. E elas, na verdade, vieram revolucionar, tanto é que elas são verdade até hoje. E isso mudou a astronomia e a física para sempre. Bom, a primeira lei de Kepler tem a ver com as órbitas, se chama Lei das Órbitas. E, bom, basicamente fala que a trajetória ao redor do Sol ela é elíptica, o que, na verdade, na época, quando Copérnico criou, ele falou que era uma trajetória circular. Então, isso, na verdade, foi uma grande revolução para a época também, porque a elipse nada mais é do que esse círculo achatado. E o Sol sempre está num dos focos dessa elipse, ou seja, um dos focos por quê? Porque a gente tem um centro e dois focos. O Sol sempre tem que estar num desses focos. E esse semi-eixo, que é o mais largo, é o semi-eixo maior, e esse aqui é o semi-eixo menor. Isso, na verdade, é só uma propriedade matemática. E, bom, o ponto mais perto do Sol é chamado de periélio, a gente pode decorar isso com perto, e o ponto mais afastado é o afélio, ou seja, mais afastado do Sol. E essa aqui seria a órbita do planeta, que na verdade tem agora, a gente sabe, uma forma elíptica e não circular. Bom, aqui é uma representação de como ocorre esse movimento planetário. O planeta corre aqui em volta do Sol na forma de uma elipse, e o Sol, se aqui a gente for pensar que é o centro, aqui é o centro, e aqui tem um foco, aqui tem outro e o Sol está num deles. A segunda lei de Kepler vai falar sobre as áreas. Na verdade, áreas imaginárias formadas pelo intervalo de tempo. Como assim? Bom, aqui a gente tem o Sol, um dos focos. Vamos pegar aqui, por exemplo, essa trajetória aqui do planeta, desse ponto até aqui, quando o planeta passa por aqui. Vamos supor que isso aqui demora 3 meses. E aí, quando ele passa por aqui, daqui até aqui, também demora 3 meses. O que vai nos dizer a segunda lei de Kepler? Que essa área aqui imaginária e essa área aqui, elas se assemelham a dois triângulos, vão ser iguais. Mas
O interessante é que você olhando assim a olho nu, não parece que elas são iguais, né? Mas é exatamente isso que a segunda lei vai nos dizer. E tem uma fórmula matemática que relaciona essas duas áreas e esses tempos, que é a área 1 dividido pelo tempo, né, que vai ser o mesmo tempo do outro, é igual a área 2 dividido pelo tempo, que vai ser igual ao outro. Você pode fazer essa igualdade. E, bom, com isso a gente vai ter uma das aplicações mais importantes da astronomia. Por quê? Porque, bom, pensando aqui, a gente tem o Sol e aí a gente tem essa trajetória aqui, certo? E essa trajetória. Aqui não tem o mesmo quantidade de tempo? Ele demorou aqui 3 meses e aqui também? Então, aqui não é maior? Por aqui ser maior, a gente pode inferir que o quê? Que o tempo aqui vai ter que ser... a velocidade vai ter que ser maior. Ou seja, ele atinge a sua velocidade máxima no periélio. E essa aplicação é uma das aplicações mais importantes que as leis de Kepler trouxeram. Bom, isso nos leva a também esse exemplo aqui eu achei interessante, porque é bem exagerado, né? Assim, o foco aqui do Sol e essa área aqui, às vezes é difícil de imaginar que seja igual a essa daqui. Mas ela é. Não parecem, mas elas têm áreas iguais. E aqui também dá pra perceber que olha essa mini trajetória, olha essa aqui. Elas demorando o mesmo tempo, aqui ele vai ter que passar muito mais rápido. Então no periélio a velocidade é maior e no afélio a velocidade é menor. E com isso nós fomos à terceira lei de Kepler, que na verdade vai estabelecer uma relação entre o período... O que é o período? O período de revolução de um planeta é quanto tempo esse planeta leva para dar uma volta completa ao redor do Sol. Por exemplo, a Terra tem o período de um ano, porque em 365 dias ela completa sua volta completa ao redor do Sol. E ele vai relacionar esse período com o raio da órbita, ou seja, aqui o Sol, o planeta está aqui, o raio da sua órbita é essa distância média aqui, é o semi-eixo maior, entendeu? E se ele está aqui, é essa distância aqui. Na verdade, são iguais, né? Para calcular, a gente pode usar com ele aqui ou com ele aqui. E, bom, essa terceira lei de Kepler, ele vai relacionar o quadrado do período com o cubo desse raio. E com isso a gente vai ter uma constante. Mas daí a gente pode tirar uma aplicação muito importante, que é, vamos supor que a gente tem duas órbitas, dois planetas diferentes. Aí a gente vai ter que a órbita do planeta 1, por exemplo, ao quadrado, dividido pelo seu raio do primeiro planeta ao cubo, vai ser igual ao período desse segundo planeta ao quadrado, dividido pelo raio ao cubo desse segundo planeta. Então essa aplicação da terceira lei também é muito importante. E bom, isso já encerramos as 3 leis e eu trouxe aqui um exercício para quem fez Enem, bem teórico, né? A gente já tá ali depois de muitas questões e tal, já não aguenta mais ler, vai direto para a pergunta. E o que ele fala? Ele vai falar do quê? Dos estudiosos. Então eu já aqui botei em negrito todos os estudiosos, se vocês quiserem podem parar para ver, mas eu já vou fazer direto. E aí, com isso, a gente já sabe que a gente está trabalhando com Ptolomeu, com aquele cara lá do geocentrismo, Nicolau Copérnico, que veio com o heliocentrismo, e Johannes Kepler, que veio trazer as 3 leis da astronomia moderna. Bom, vamos ler as opções. A. Ptolomeu apresentou as ideias mais valiosas por serem mais antigas e tradicionais. Pensando que Ptolomeu trouxe o geocentrismo, que na verdade a gente sabe hoje em dia que nem é como de verdade ocorre, claro que para o momento que ele viveu foi super importante, mas falar que elas são mais valiosas por serem mais antigas, eu acho que isso é bem relativo. Então acho que essa eu já descartaria de cara. B. Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentrismo inspirado no contexto político do Rei Sol. Copérnico veio em 1470, 1500, e o contexto político do Rei Sol foi lá para trás, assim. Não precisa saber tanta história para saber que essa também a gente pode descartar. C. Copérnico viveu em uma época em que a pesquisa científica era livre e amplamente incentivada pelas autoridades. Vocês lembram que Copérnico foi colocado numa lista de livros proibidos pela Igreja Católica. Então a gente sabe que não era nada incentivado. Então essa eu acho que é a mais errada de todas. Então a gente já descartou as 3 primeiras. D. Kepler estudou o planeta Marte para atender às necessidades de expansão econômica e científica da Alemanha. Olha, eu descartaria, essa eu deixaria meio em espera, assim. Eu acho que não tá certa, mas eu também não tenho como ter certeza que tá errada. Mas assim, atender às necessidades de expansão econômica. Kepler era um matemático que pegou os estudos do Tycho Brahe e criou 3 leis. Isso não tem a ver com a expansão econômica da Alemanha. Kepler apresentou uma teoria científica que, graças aos métodos aplicados, pôde ser testada e generalizada. Olha, lendo essa, eu não teria dúvida de que a D pode ser descartada.
Então, vou marcar até essa. Por quê? Porque essa também tem um pouco dos conceitos de método científico. Porque a gente sabe, né, pelo conceito de método científico, que para uma teoria ser provada, ela tem que ser testada e generalizada, que foi exatamente o que Kepler fez. Ele olhou para o planeta Marte e daquele movimento ele soube generalizar para os outros. Então, o gabarito é a letra E. E agora eu peguei também uma questão um pouco mais numérica, né, também para a gente treinar os dois. Essa questão é da Unicamp, podem parar também para ler, mas eu já vou fazer direto. Olhando assim de cara já para o início, a gente já vê o quê? Raio da órbita e período. Ou seja, o que a gente já lembra automaticamente? Terceira lei de Kepler. E com a terceira lei de Kepler, a gente lembra daquela relação fundamental. Agora, nesse caso, a gente está falando dos dois planetas, então a gente vai falar daquela aplicação, lembra? Do planeta 1 e do planeta 2? Então, quando a gente faz nesse caso vai ser Júpiter e Terra, né? Vou escrever aqui. O período de Júpiter ao quadrado, dividido pelo raio da órbita de Júpiter ao cubo, será igual ao período da Terra ao quadrado, dividido sobre o raio da Terra ao cubo. E aqui ele deu essa relação, mas na verdade são iguais, ele só quis colocar em evidência cada um deles. Mas aí é só ver qual você prefere, porque ele te dá as informações dos dois raios, pede o período de Júpiter e não te dá o da Terra. Por quê? Porque a gente já sabe o período da Terra. Qual é o período de revolução da Terra em anos terrestres? 1. Porque demora 1 ano terrestre para a Terra completar a sua volta ao redor do Sol. Então, com isso, vai virar só matemática, só substituir os números. O período de Júpiter ao quadrado, ele diz aqui qual é o raio de Júpiter, que é 7,5 vezes 10 a 11 ao cubo, será igual ao período da Terra, que a gente sabe que é 1, 1 ao quadrado também é 1, sobre o raio da Terra, os dois estão em metros, né, certinho, 1,5 vezes 10 a 11 também ao cubo. Isso aqui, fazendo essas contas, a gente fazendo por regra de 3 aqui, a gente vai descobrir que o período de Júpiter vai ser igual a raiz quadrada desse divididos por esse. Mas aí vai acabar cortando, aqui vai dar 10 a 33, dividido por 10 a 33, vai cortar tudo. E isso aqui será igual a aproximadamente 11,18. E aqui, graças a Deus, na questão ele fala mais próximo de, a gente não precisa se preocupar se está exato ou não, 11,18 está claramente mais perto de 12. Então, a resposta seria a letra C. Gente, era isso que eu tinha para falar. Tomara que vocês tenham entendido tudo. Bom estudo e muito obrigada.